Capítulo 40 – O Retorno do Rei. Em poucos minutos, quase todos os monstros no pântano se juntaram ao desfile, como se estivessem celebrando algo significativo. Quando Fei chegou à junção entre pântano de sangue e planícies frias, havia de 300 a 400 monstros e demônios perseguindo-o. Droga! Fei estava tão feliz quando viu isso. Embora esses monstros fossem de nível baixo, uma enorme quantidade deles ainda lhe daria uma enorme quantidade de experiência. Ele parou de correr e começou a limpar os monstros. Ele acenou com a varinha. Habilidade venenosa, dentes. Vir uma nuvem de energia de morte fria saiu da varinha. 3 ossos em forma de dentes apareceram do nada. Eles estavam cobertos de energia de morte e disparavam contra os monstros enquanto seguiam uma estranha trajetória no ar. Os 30 xamãs caídos que estavam liderando o desfile foram quebrados em pedaços. Fei acenou a varinha novamente. Outra nuvem de energia de morte fria se formou. Habilidade de invocação. Invocar esqueleto. Crack, crack. A energia cercou o cadáver de um xamã caído e começou a se mover. Logo, sua carne explodiu e um esqueleto que estava segurando uma lâmina de osso em sua mão esquerda e um escudo de osso em seu braço direito e levantou-se. Ele bloqueou o caminho dos monstros perfeitamente. Foi rápido também. Ele balançou a sua lâmina e matou um par de xamãs caídos que estavam perto dele. Enquanto seu esqueleto guerreiro bloqueava o exército monstro, Fei estava abusando de dentes. Numerosos dentes em forma de ossos dispararam para a multidão de monstros. Fei nem sequer precisava alvejar nada. Havia tantos monstros que, enquanto Fei apontou para a direção certa, a habilidade seria capaz de matar um par deles. Dentes teve um efeito de penetração, por isso poderia matar pelo menos um par de monstros em um ataque. Depois de 6 segundos, o guerreiro esqueleto que o necromante Fei convocou foi esmagado em fragmentos pelos monstros. Fei virou-se e correu para ganhar alguma distância do exército. Ele convocou outro guerreiro esqueleto para bloquear o caminho e mais uma vez atirou muitos dentes para os monstros. O processo foi repetido algumas vezes. Embora houvesse algumas situações perigosas, Fei foi capaz de reagir rapidamente. Além disso, com mais de 10 garrafas de poção de cura menor e poção de mana menor, ele pôde facilmente sobreviver. Depois de 5 minutos, o último monstro do exército gritou quando caiu em uma piscina de seu próprio sangue. Fei olhou para o campo de batalha cheio de membros e órgãos quebrados. O sangue dos monstros e demônios sujou o chão. Chovia com todo o sangue, e a única cor que Fei podia ver era vermelha. O cheiro de sangue e carne enchia o nariz de Fei. Era um massacre unilateral, mas Fei só se sentia dormente. Ele sentiu como se estivesse se acostumado a matar e morrer. Ele evoluiu de um estudante universitário que se sentia tonto depois de ver qualquer sangue para um super açougueiro cujo estado mental não foi afetado, mesmo se milhões de pessoas fossem mortas. Ao lado dos cadáveres, havia também moedas de ouro e itens embebidos na chuva e no sangue. Porque esses monstros eram todos de nível baixo, não havia nada de bom. O tempo estava apertado. Fei olhou através deles e jogou os 4 itens mágicos azuis em seu inventário. Ele não se preocupou em manter o resto. Faltavam menos de 15 minutos. O vento frio soprou em Fei depois que ele pisou nas planícies frias. Os monstros aqui eram mais fortes e mais agressivos. Fei bebeu uma garrafa de poção de estamina e começou a correr novamente. Assim como no pântano de sangue, monstros começaram a perseguir Fei depois que ele fez muito barulho. Pela primeira vez, Fei descobriu o efeito de correr à noite no mundo Diablo. Era muito mais realista do que no jogo original e os monstros eram mais flexíveis e animados do que os códigos originais programados. A meio caminho do sepulcro, Fei teve que parar e lidar com os monstros que o perseguia. Se muitos monstros o perseguisse, Fei não achava que poderia lidar com todos eles de uma só vez, embora ainda estivessem em nível inferior e não houvesse nenhum mini-chefão na multidão. Um único homem não era páreo para um exército. Se seus números fossem grandes o suficiente, até formigas poderiam matar um elefante. Fei parou e usou a mesma tática.
Ele convocou um guerreiro esqueleto para segurar os monstros e atirou um monte de dentes por trás dele. Os primeiros 4 minutos correram bem. Os monstros caíram e morreram como a colheita sob a tântica mortal de Fei, e o número de monstros tornou-se muito menor. Mas a situação mudou de repente. Talvez fosse porque os outros monstros ouviram os ruídos do campo de batalha e os gritos desesperados dos seus próprios. Numerosos monstros correram para a batalha de todas as direções. Um único guerreiro esqueleto não era suficiente para segurá-los. Fei teve que começar a correr ao redor, bebendo poções enquanto evitando ataques e usando dentes para revidar. Porra, por que eles são tão ativos à noite? Eles devem ter tomado Viagra. Fei estava sentindo a pressão. Embora não estivesse em grande perigo, não havia tempo a perder. Se isso continuasse, ele não seria capaz de chegar ao sepulcro e matar a Corvo de Sangue. Seu objetivo de chegar ao nível 6 e aprender explosão de cadáver antes de deixar o mundo Diablo provavelmente não iria ser realizado. Depois que Fei pensou nisso, ele aumentou sua velocidade de conjuração, mas havia apenas muitos monstros para serem mortos. Depois que um par deles morreram, ainda mais monstros se juntariam à perseguição. Em última análise, Fei tinha matado um monte de monstros, mas ainda mais monstros perseguiam ele. Droga! Eu não matei suas famílias, matei? Fei estava ficando frustrado. Ele usou sua varinha como uma vara para golpear um par de monstros que estavam ficando muito perto dele e manteve-se usando suas habilidades dentes em invocar esqueleto. Ele teve sorte que não houve tempo de recarga para magias no mundo Diablo. Ele poderia usar habilidades tão frequentes quanto ele gostasse, contanto que ele tivesse bastante mana. Fei dançou entre monstros enquanto bebia poções de cura menor e poções de mana menor. Os monstros ainda estavam em níveis inferiores nas planícies frias e haviam apenas alguns monstros de ataque à distância e demônios. Fei foi capaz de manter-se vivo nessa situação. Merda! Eu nunca vou chegar a Corvo de Sangue nessa velocidade. Depois de verificar a hora, Fei sabia que só restavam alguns minutos. Depois de cerca de 5 minutos, aquela voz fria e misteriosa apareceu na mente de Fei. Jogador Fei, você atingiu o tempo máximo de jogo por hoje. Por favor, esteja pronto para deixar o mundo Diablo em 10, 9, 8. Fei se sentia impotente. Ele não foi capaz de chegar até o nível 6, afinal, ele tinha sido nível 5 por um tempo agora e precisava de um pouco mais de experiência para atingir o nível 6. Ele estava tão perto de conseguir explosão de cadáver, que poderia ajudá-lo a derrotar os inimigos que cercou Chambord. Fodam-se esses bastardos comedores de Viagra. Fei estava chateado. Ele atirou tantos dentes na multidão de monstros como ele podia antes que ele tivesse que sair. A energia cobria os ossos afiados, enquanto ambos foram disparados para o local onde os monstros estavam em maior quantidade. Numerosos gritos dolorosos surgiram neste momento. Algo inesperado aconteceu. Ding! Um som claro ressoou no ouvido de Fei. Um feixe de luz branca desceu do céu e abraçou Fei. A sensação confortável enchia o corpo de Fei. Todas suas feridas se recuperaram rapidamente e sua saúde e mana aumentaram ao máximo. O par. Fei havia nivelado no último segundo. Ele estava feliz. Não tinha tempo para se preocupar com mais nada. Tudo que ele fez no último segundo foi abrir a árvore de habilidades do necromante e adicionar um ponto para a explosão de cadáver. Parece que minha sorte não é tão ruim, atingindo o meu objetivo no último segundo. Fei ficou aliviado. Naquele momento, tudo em sua visão se torceu. Ele sentiu a gravidade zero novamente e a escuridão o atingiu. Fei foi expulso do mundo Diablo. Castelo de Chambord. Era finalmente meio-dia. Embora fosse outono, o calor ainda era insuportável. A parede defensiva escura aquecida de encontro ao sol, assim como as armas e a armadura dos soldados. Alguns soldados estavam tão exaustos que tiveram que se sentar e descansar um pouco. A exaustão e a ansiedade eram como duas montanhas que se assentavam sobre as mentes dos soldados, aproximando-os do ponto de ruptura mental. Os inimigos ainda não estavam sitiando. No entanto, os soldados de Chambord sentiram seus olhares viciosos e assassinos.
Os inimigos eram como uma cobra enrolada na ponte de pedra. Eles podiam sentir um frio em seus ossos sob o sol brilhante. Ninguém sabia quando a pressão de tirar o fôlego ia acabar. Ninguém sabia quando a sangrenta batalha iria entrar em erupção. Ninguém sabia se Chambord seria a mesma após a batalha e se eles poderiam descer as escadas da parede defensiva vivos e abraçar os membros de suas famílias que estavam esperando por eles em suas portas. Brock estava andando na parede defensiva, tentando motivar os soldados. No entanto, não foi tão eficaz. A exaustão fisiológica e mental Mavon iria desaparecer depois de uma conversa. O segundo comandante dos guardas do rei rapidamente descobriu que suas habilidades de falar estavam longe das do rei Alexander. O jovem rei poderia motivar os soldados depois de algumas sentenças, enquanto Brock havia dito mais de 100 sentenças e mal conseguido qualquer reação dos soldados. Gil estava respirando pesadamente enquanto estava sentado no chão. Ele provavelmente iria morrer se o seu guerreiro familiar não tivesse um guarda-sol para ele. O primeiro-ministro Bazer ficou atrás de Gil calmamente. Os olhos dele estavam apertados, e ninguém sabia o que ele estava pensando. O diretor Oleg estava sentado no local que Fei ordenou que ele guardasse. A peça de peito em sua armadura foi tirada por ele para usar como um leque. Ele estava murmurando algo quando ele balançou o peitoral em sua mão para criar algum vento. Ele olhou para os inimigos sobre o rio e olhou para o guerreiro-chefe Lampard como se ele estivesse planejando alguma coisa. No entanto, depois de ver o cadáver de Conca ainda pregado na parede da torre de vigia, ele comprimiu seu pescoço. Pierce tinha a espada do rei amarrada em suas costas. Ele estava andando ansiosamente pela torre de vigia. Com o passar do tempo e a temperatura na parede defensiva subindo, ele ficou cada vez mais impaciente. Ele não sabia o que o rei estava fazendo na torre. Ela estava tranquila. Nenhum som veio do interior do edifício. Se Pierce não fosse subjugado por Fei, ele já teria corrido para perguntar o que estava acontecendo. Neste momento, de repente, o guerreiro de 3 estrelas Lampard ficou chocado. Ele sentiu um poder forte, porém medonho vindo de dentro da torre de vigia, o que realmente o surpreendeu. Ao mesmo tempo, o guerreiro de 1 estrela Oleg sentiu algo também. Ele sentiu uma pressão aterradora pressionando-o. A pressão era muito mais do que ele poderia lidar. Parecia com o olhar do ceifador. Ele só sentia isso quando Lampard ficava furioso. Lampard não está bravo agora, poderia ser Alexander. O guerreiro de 1 estrela Brock sentiu o mesmo. Ele olhou para a torre com entusiasmo. A pessoa mais próxima da torre de vigia era o mago novato Gil. Como se visse a coisa que mais lhe assustava, saltou do chão em choque e tremeu. Depois de ver a reação de seu filho, Bazer abriu os olhos de repente, como se pensasse em algo interessante, e logo os fechou de novo. Naturalmente, além dos magos e guerreiros, os soldados comuns não sentiam nada. Isso incluiu Pierce. Ele só tinha força desumana. Embora ele sentisse que a atmosfera na parede defensiva tinha mudado um pouco, ele não poderia apontar exatamente de onde estava vindo. Na torre de vigia, Fei abriu os olhos. Ele olhou através da janela em ruínas para verificar os inimigos. 4 horas haviam passado e a situação em que Chambord se encontrava estava muito próxima do que Fei havia previsto. O comandante do inimigo era como uma cobra adormecida, ainda esperando o melhor momento para atacar. A situação ainda estava congelada. Dependia da qualidade dos soldados neste momento. Comparado com os inimigos bem treinados, o poder defensivo de Chambord era como novatos, independentemente de ser o guarda do rei ou os recém-recrutados jovens adultos. À medida que o tempo passava, a diferença entre a força dos atacantes e os defensores só crescia mais, e os inimigos pareciam mais perigosos e imparáveis. Se Fei não estivesse errado, o misterioso comandante do inimigo estava esperando por um momento perfeito. Depois do almoço, era o momento mais cansativo do dia para uma pessoa comum e seria um momento perfeito para sitiar. Fei olhou para o céu e soube que faltavam 20 minutos para o almoço. A batalha estava prestes a começar. Ele tinha que começar a planejar.
Fei levantou-se da pedra em que estava sentado. Ele não saiu do prédio imediatamente. Ele fechou os olhos e procurou os poderes que ele trouxe para fora do mundo diablo. Da experiência de Fei, além da força de um bárbaro de nível 12, ele também tinha o poder de um feiticeiro de nível 3, um paladino de nível 3 e um necromante de nível 6. Gradualmente, ele sentiu algo. Um campo de força ameaçador, frio e mortal o rodeava. Parecia misterioso e complexo. Parecia muito familiar. Fei estendeu a mão. De repente, uma nuvem branca de energia de morte se transformou em um redemoinho em sua palma. Ele estava choramingando e girando, como se fosse um tornado de tamanho pequeno. Esta é a energia da morte do necromante. Fei estava animado. Mas logo, sua sobrancelha enrugou. Ele não podia sentir nenhum poder do bárbaro, feiticeiro e paladino além do necromante. Apesar do quão difícil ele tentou, não houve resposta. O que está acontecendo? Fei fechou os olhos e pensou. Ele estava nervoso. Não deveria. Maldição, era minha hipótese sobre trazer todas as classes juntas para o mundo real errada. Neste momento, sugestão. Apenas um personagem pode ser utilizável de cada vez. Se você deseja usar as habilidades de outro personagem, por favor, troque de personagem. Essa voz fria e misteriosa soou na mente de Fei. Trocar de personagem? Fei estava confuso. Mas depois de pensar nisso por alguns segundos, Fei entendeu o que significava. Então é assim, Fei disse. Mude para bárbaro em sua mente. Oxi, algo mágico aconteceu no segundo seguinte. A nuvem branca da energia da morte desapareceu da palma de Fei, assim como o iminente, frio e mortal campo de força. Fei não sentiu nenhum poder necromante em tudo. Parecia que nunca havia existido. O que ele agora podia sentir era a força física suprema de um bárbaro de nível 12.